Paz e luz, muita paz, muita luz na tua vida e no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus te ilumine. Amém. Bem, vamos fazer aqueles comentários que as pessoas nos pedem. Como a gente está no jejum semanal, ou seja, todo sábado de manhã é o jejum semanal, vamos falar sobre maldições. Como vencê-las, quem são elas, de que forma elas se estabelecem numa vida. Se crente evangélico pode ter maldições. E se a cruz de Cristo não anula todas as maldições, são geralmente as perguntas que são nos feitas constantemente. Então estamos aqui com os nossos internautas com dúvidas sobre este assunto. Vamos falar para você ficar por dentro, saber em nome do Senhor Jesus. Amém? Para começar, a história do mundo, né, de Adão e Eva, começa com a entrada de luz, começa com o paraíso e tal. De repente, essa trajetória, esse destino abençoado, iluminado, gostoso e maravilhoso, que podia ter tudo, avião, naves e muito mais. Nós nos tornamos trogoditas, né? Podíamos ser e ter muito mais, mas por causa da queda se tornou uma maldição. Entrou várias maldições no mundo, entre elas a maior delas, que é a morte. Maldição é diferente de demônios, né? O que é uma maldição? É um espírito vivo, como se fosse um robô de energia. Esse espírito vivo, ele nasce por um propósito e vai executar esse propósito até ele ser vencido ou neutralizado. No caso, a morte, ela surgiu quando Adão pecou e a palavra de Deus deu uma menção: se você comer, certamente morrerás. Então, quando ele comeu, essa lei nasceu, porque a morte, existem espíritos de morte, demônios de morte, mas a morte em si, ela é um espírito. Ela está no Japão, está no Brasil, está na China, está em todos os lugares, executando todos os homens. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo foi executado por ela também. Mas Jesus venceu ela, e todos aqueles que creem em Jesus um dia vencerá também. Então a mãe de todas as maldições chama-se morte. Ela é a mãe de todas as maldições. E ela está no mundo atuando desde que Adão e Eva decidiram adotar o sistema de Lúcifer. E ela se espalha pelo mundo, desde o animal ao homem. Pois bem, entendemos qual é a diferença entre maldição e demônios. Maldições são espíritos. Como é que esses espíritos nascem? Através de lei. Uma lei, ela pode se transformar em algo mal ou pode se transformar em algo bom. Ou seja, quando Deus disse para Adão e para Eva que se eles comessem, certamente morreriam, e eles comeram, então nasceu a maldição mãe de todas as maldições, que é a morte. E quais são os tipos de maldições? Primeiro, antes de nós irmos para os tipos de maldições, vamos nos prender a isto. Elas nascem quando uma lei é invocada ou se transforma em má. Por exemplo, o pai que era para abençoar os filhos começa a amaldiçoar por besteira. Porque o filho quebrou uma xícara, porque o filho fez uma coisa que não agradou a ele. Então ele começa a dizer: peste, miserável, você não vai ser nada na vida sem futuro, você é um idiota, você é um sem futuro, você vai sofrer muito. Isso aí são palavras que geram, como ele é um pai, a legalidade dele, ele entrega a maldição. Então nasce um espírito, ou vai se formando um espírito, que mais tarde esse espírito chamará demônios, porque os demônios precisam das maldições para agir. Então o cara está passando lá do outro lado e o demônio está aqui jogando bola, aí olha, aí vê o cara e uma maldição atrás, ele vai lá atrás do cara também, né? A maldição está
O demônio tá jogando carta de baralho aqui, lá, levou o cara passando, aí leva a sombra da maldição atrás dele, aí ele olha, ih, ali tem legalidade pra mim, vou lá, né? Então, as maldições são piores do que os demônios. Eu vou repetir, maldições são piores que os demônios. Também são mais difíceis de ser vencidas. Algumas pessoas desistem até de vencer as maldições. Não vou conseguir não, então eles desistem. Porque eles lutam tanto, mas parece que eles estão dando murro numa parede. E parece que o céu está fechado. E eles pensam que é Deus que está maltratando eles. Ou porque Deus não foi com a cara dele. E por isso que ele vive lascado e não consegue se levantar. Mas não é Deus. Se trata-se de uma maldição de pai, de mãe ou de alguém, né? São espíritos. Podemos produzir espíritos através de diversas coisas, de atitudes, de comportamentos, através de declarações. Por isso que a Bíblia fala que todas as pessoas irão dar conta de todas as palavras ociosas ou erradas que disseram. Porque as palavras são tão importantes. Porque elas podem gerar maldições na vida dos filhos. Inclusive, 90% das pessoas que são maldizentes, veja aí o vídeo chamado O Perigo dos Maldizentes, dá uma olhadinha nesse vídeo. São pessoas boas, pessoas que trabalham, que pagam suas contas, que não matam nem roubam, mas elas se voltam para os seus filhos, para sua mulher, para seu marido, com boca de praga. Tem gente que pega um cara na lama e com a boca dele vai abençoando, vai iluminando esse cara, e esse cara sobe e senta no trono. Mas tem gente que pega o cara no trono e começa uma peste, não presta, desgraça, miséria, e o cara vai pra lama. E quanto mais ela fala e reclama, ou ele fala e reclama, mais a situação cai e se afunda. Pois bem, esta é a origem das maldições. Elas podem ser produzidas a qualquer momento, como também as bênçãos. Do jeito que as bênçãos legalizam os anjos agirem, as maldições também legalizam os demônios, os anjos caídos, a agirem. Alguém que é abençoado, ele é protegido pelos anjos. Alguém que é amaldiçoado, ele corre sérios riscos, porque alguém joga uma pedra o lado contrário da pessoa e a pedra vai, roda e cai na cabeça da pessoa. Atrai. Isso é muito importante. Vocês desculpem que eu estou um pouquinho resfriado. Isso é muito importante a pessoa saber. E eu quero aqui dizer para você quais são os tipos de maldições, para você ficar por dentro desse assunto. Eu quero dizer em nome de Jesus que você reaja. Reaja em nome do Senhor Jesus. Essas coisas não é tão fácil de se vencer. Respondendo aqui, crente pode ter maldição? Sim, pode. E muitos têm. Inclusive já vi até pastores morrerem por praga de pai e de mãe. Pastores. Esse negócio do cara ser super crente, às vezes é uma fantasia. A gente tem que se acordar e se proteger. Ah, porque eu sou crente. Por que você é crente? Porque eu não rapo o sovaco, não rapo as pernas. Eu sou crente. É uma coisa muito superficial. Você tem que ser um guerreiro e estar atento às suas próprias debilidades. Se você acha que tem alguma coisa errada na sua vida, não adianta fechar os olhos e dizer eu não tenho nada errado. Fazer como uma avestruz. Bota a cabeça dentro do buraco e deixa o corpo fora. Não. Você tem que dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Não precisa dizer para todo mundo, não. Ou chegar a dizer, olha, eu tenho uma maldição. Não precisa, não. Você vai reagir e vai quebrar, porque não existe maldição. Não existe maldição que não seja quebrada. Deus é mais forte do que todas as pragas e maldições, macumbarias que se fazem. O tipo de gente que vive a maldição nos outros são macumbeiros. Pode ser até crente. Eu vejo pastores e missionários até que fazem milagres. Eu vi um vídeo na televisão
o cara fazendo um suposto milagre, uma mulher, né? E ela joga uma palavra de maldição em quem duvidar dela, tal. Eu olho que o caráter daquela mulher é muito duvidoso. Não é porque a pessoa faz um milagre que a pessoa bambambam dos céus, ou, né, no caso dessa mulher, ela é a gostosona de Deus. Não. Eu sou, nada disso. O demônio também faz milagre, rapaz. Nem por isso ele vai para o céu. O milagre é um dom. É um dom que qualquer um pode ter e fazer. Ah, eu faço milagre, eu sou santo, santo, santo. Não, santo, santo, santo é Deus. Se você fez um milagre, foi Deus que fez através de você, não foi você. Mas você contou o mesmo homem, a mesma mulher. E se subir, existe uma grande tendência de ter uma queda. É porque eu sou o cara, eu fiz milagres. Não, quem fez foi Deus através de você. Um dom que ele te deu para fazer mesmo. Então essa mulher, no suposto milagre dela, lá tirando uma tripa do cara, um aveia, aí ela fica amaldiçoando, quem duvidar, não sei o que lá, tá. Eu fico, meu Deus do céu. Eu acho que antes do dom ela precisa de um caráter cristão imenso. Todo mundo tem o direito de duvidar de todo mundo, né? Deus dá o direito das pessoas não crerem nele. Deus dá o direito das pessoas duvidar dele. Deus que é Deus dá esse direito, porque o ser humano não dá o direito a outro ser humano. Pois bem, então existe muito religioso espraguejador, muito pastor que espragueja, né? Tem que ter cuidado, porque na religião existem coisas loucas, né? Tem coisas loucas. Às vezes um pastor expulsa uma pessoa da igreja por causa de uma masturbação, por causa de uma transa que ele transou com a namorada, alguma coisa. Mas do outro lado admite um ladrão, um estuprador. Eu pensei que para a gente ser pastor, a gente tem que viver uma vida digna. Quando eu me tornei pastor, só faltaram fazer exame de fezes em mim. O SPC, Serasa, foi olhado tudo. Não quero ser melhor do que ninguém. Sou cheio de falhas e defeitos. Mas hoje, para você ser pastor, precisa só matar seus pais e ser rico, né? Eu acho que você sabe o que eu estou falando. Aí virou pastora. Matar pai, de vez em quando isso acontece, né? Não estou julgando, ela tem o direito de se levantar e ser uma bênção. Mas eu vejo, às vezes, a igreja agindo com 2 pesos e 2 medidas. Tem um irmão na igreja, a irmã na igreja deu um namorozinho com a namorada, o pastor chama, disciplina, expulsa, já deseja que dê um câncer, uma doença. Você está por fora. São maldições evangélicas, maldições católicas, religiosas. Ah, fulano adulterou, né? Deu um derrame nela. Eita, Jeová de Deus. Isso é maldição do diabo. Religiosos que tem maldição no coração. Pior do que pai e mãe, viu? Você tenha cuidado. Se você está na igreja e tem um pastor que vive amaldiçoando os outros, saia dela. Devagarzinho, com medo dele não amaldiçoar você. Porque no momento que ele virar a metralhadora pro seu lado, ele vai virar a boca do diabo na sua vida. E você não quer isso, nem eu quero. Então você saia devagarzinho. Hoje tem igreja uma batendo na outra. Então se você nota que o pastor é noviço, ou ele tem esse costume de amaldiçoar os seus membros, saia. Saia devagar. Invente uma desculpa e saia. Porque você corre sérios riscos. Porque se você fizesse na igreja, você dá um espirro na igreja, ele começa, eita que Jeová vai matar, vai esfolar, vai estuprar, e vai condenar, e vai... Não, isso aí são religiosos perigosos. Pais perigosos, tenha cuidado com pais perigosos. Porque alguns filhos, os principais inimigos deles são os pais. E se você é pai, tenha cuidado. Porque todo mundo nesse mundo é contradizido. E tomara que seus filhos não contradizam muito você. Mas todo filho, às vezes, contradiz o pai. O pai diz, fica aqui, ele não fica. Vai para ali, ele não vai. Aí os pais pegam e começam a espraguejar o menino ou a criança. E depois ainda quer que ele vença. Trata o filho como sapo
e depois que ele vire príncipe. No mundo não funciona assim. Existem leis. No momento que você abençoa seus filhos, essas leis são viram leis vivas e viram bênção e vão seguir esse rapaz, essa moça. Mas se você fizer o contrário, algo mal também irá segui-lo. Então fica esse alerta aí. Negócio de igreja, eu já vi gente amaldiçoar outro que usava batom, usava brinco, né? A mulher caiu, quebrou a perna. Aí outra disse, quebrou a perna porque raspou as pernas. Aí Jeová deu um empurrão nela. Meu Deus do céu, como é a mente desse pessoal, o tamanho de um ovo e de codorna mais, né? Porque eu fico vendo Hitler e os seus oficiais morreram com uma idade muito avançada. Tem um oficial de Hitler, porque os oficiais de Hitler, que eram cientistas, passaram para a NASA, né? 70% da NASA se tornou nazista, né? Olha, nazista não, porque o nazismo caiu, mas era de soldados nazistas, né? E aquele Van Braun, o dominador da NASA, e outros, teve cara lá que morreu com 90 anos falando e conversando, não tinha nenhuma doença, nem pressão alta o cara tinha, né? Encontramos aqueles caras que jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki e outros, mataram milhares e milhares de pessoas, morrendo em densa idade e com uma boa saúde. Mas encontramos muitos crentes que ficam condenando os outros, porque o cara assistiu a televisão antigamente, né? Porque o camarada deu um erro. Quem é que não erra? É claro que o cara vai ficar errando. Tem uns cabas que é safado e fica errando, aí você afasta dele, bota ele para fora da igreja, se ele for um sem vergonha, né? Mas tem a ver aquele jovenzinho, aquela mocinha, que toda moça um dia vai fazer sexo, né? Faz um sexo com um namorado, alguma coisa, o pastor cai em cima, tal. Graças a Deus surgiu uma lei aí que é proibido falar no púlpito pecado. Mas eu tenho 26 anos, vou para 27 anos de ministério, e já vi muito pastor de igrejas grandes se amostrando em cima do púlpito, em cima do pecado dos outros. Fulano pecou, então, e ele esqueceu que ele era um pecador, raparigueiro, prostituto, sem vergonha. Quando se converteu, tudo bem, se converteu. Quer dizer, Deus perdoou tanta raparigagem dele, e ele veio de tratar o irmãozinho. Vem cá, irmão, o que foi que houve? Você errou, vamos conversar? Aqui, ó, no escritório. Ó, você está errado. Você está querendo se levantar? Quero, pastor. Então, olha, vamos se ajeitar, né? Tal. Mas ficava se amostrando no púlpito, desejando mal, dizendo que Deus iria punir, que Deus não sei o que lá, não sei o que lá, esquecendo-se dele mesmo, do passado. Isso aí é as contradições do mundo cristão, que eu não gosto muito de falar não, mas que existem e muitas vezes se tornam maldições na vida de muita gente. Então vamos para os tipos de maldições. Pois bem, tipos de maldições, né? As maldições invocadas. As maldições invocadas e proferidas. As invocadas são aquelas maldições que as pessoas fazem pactos, né? Fez um pacto, cortou a língua, cortou o pênis, cortou a vagina, cortou os pulsos, tomou sangue de bode, né? Tomou injeção do sangue do bode, fez o obá, fez não sei o que lá, fez pacto não sei aonde, cortou, colocou sementes. Então essas pessoas estão chamando sobre si maldições. E a tendência dessas pessoas é quando elas ficarem velhas, com 50 anos, elas serem muito perturbadas por espíritos. Porque os espíritos vão entender que aquela carne que foi oferecida a eles é deles. Então eles vão, né, no caso a maldição encosta, que é um espírito, e os demônios também encostam por causa das maldições. São maldições invocadas, né? As pessoas invocam sobre si ou sobre outras pessoas as maldições. Então fé em Deus que fulano vai se lascar, eu fiz um feitiço para fulano se lascar. Isso aí são maldições invocadas, aquelas que são chamadas à existência, né, para existir e seguem as pessoas. Vejam as maldições como se fossem um inseto espiritual, um animal espiritual que nasce e vai fazer aquilo que é da natureza dele. Se é uma maldição de morte, ela vai seguir a pessoa até a pessoa vencer ela ou ela matar a pessoa.
Então ela vai fazer de tudo para matar, porque ela nasceu para matar. Ela existe por isso, para matar. Ela não tem sentimento. O demônio pode até ter raiva de você e pode até ter uma simpatia, alguma coisa assim, porque o demônio tem emoção, que é um anjo caído. Mas as maldições é seca. As maldições, elas são como se fosse robô espiritual. Elas nasceram para isso, elas não vão ter pena de ninguém. Elas vão tentar executar aquilo ali que foi a proposta dela ter nascido. As maldições invocadas, vai anotando aí, as maldições proferidas, que é aquela praga de pai, praga de mãe, que é a pior que tem, né? Praga de ex-namorada, praga de ex-esposa, ex-esposo, né? Olha, o importante, presta atenção no que eu estou falando, é você não acreditar e quebrar na hora. Não tenha medo de ser inconveniente, não. Se alguém diz alguma palavra de maldição contra você, ou contra alguém da sua família, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, está quebrado em nome de Jesus. Né? Antigamente a gente queria ser muito educadinho, mas hoje, com qualquer palavra negativa, eu repreendo. E se a pessoa insistir, que tem gente que gosta de se amostrar, aí fica, ele está com medo, a gente joga sobre ele, devolve, pega em você, não sei aonde. Tem que ser um pouco agressivo nessa área, que se você não for um pouco agressivo nessa área, você sofre. A Bíblia diz para a gente não ser manso demais, passivo. Fulano disse que eu vou me lascar, então eu acho que eu vou. Não, está repreendido. E contradizer, se seu pai disse que você vai ser assim, 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 você não vai ser, porque maior do que o seu pai é o Senhor Jesus. Maior do que o seu pai é Deus. Olha para mim, maior do que o seu pai é Deus. Antes de você ser filho da mãe e ser filha do pai, você é filha e filho de Deus. Então temos que ligar em Deus. Se alguém diz que você vai ser derrotado, Deus diz que você vai ser vencedor. Se alguém diz que você vai sofrer, você não vai, porque Cristo já sofreu por você. Você tem que contradizer essa energia viva chamada maldição. E continuando ainda nas invocadas, tem pessoas que invocam a maldição sobre ela mesma, né? Uma vez eu conversando com o cara disse, olha, eu quero que uma carreta passe cima de mim, se não for verdade. Eu digo, sangue de Cristo. Mas é verdade, mas eu digo, mas precisa você invocar uma carreta. Aí o outro que é cego, eu conversando com ele, em 20 minutos, de vez em quando ele dizia, se isso não for assim, eu segue. E o cara é cego. E eu fiquei vendo essa contradição dele e percebi que talvez ele seja cego, porque ele invocou a maldição sobre ele mesmo. Que em tudo que ele diz, se não for assim, eu segue. Se não for assim, eu segue. Na onde ele aprendeu essas palavras malditas, né? E essas palavras, elas são terríveis. Tem pessoas que invocam as maldições sobre ela mesma, sobre a família, a esposa, sobre os filhos, pessoas que são constantemente incoerentes, insatisfeitas com tudo. Se ela casar com um homem gordo, diz que o cara é gordo demais. Se casar com um cara magro, diz que é magro demais. Se casar com um cara alto, diz que o cara é alto demais. Se casar com um cara que não sai de casa, diz que esse cara só vive em casa. Se casar com um cara que gosta de passear, esse cara só quer viver passeando direto. Então, está constantemente insatisfeita e joga praga. Isso é uma vida, é uma miséria. Isso é um condenado, isso é uma peste. Está repreendendo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo, conhece pessoas assim. Ó como tem. Pessoas que se Jesus descer do céu e botar papa na boca dela, ela diz, bota devagar, rapaz. Oxe, que é isso? Peraí, deixa eu mastigar a papa. Né? Ou se Jesus for lento, bora Jesus, vamos lá, o dia todo não. Né? Então, são pessoas constantemente insatisfeitas. É claro que no nosso coração existem momentos que a gente não está assim, larali, laralá, larali, laralá. No momento que a gente está meio zangado, ansioso, alguma coisa. Mas nada de amaldiçoar, gente. Pessoas que invocam as maldições sobre elas mesmas. Né? Maridos que chamam a mulher de dona encrenca. Ó, dona encrenca. Aí depois ela encrenca mesmo, aí ele fica reclamando que ele está
falando sobre ela dessa forma, então ele está invocando sobre ela maldições. Isso é muito sério. E o Brasil precisa se acordar por isso, e a religião também. Porque as maldições são piores do que as dos demônios, pode ter certeza. Tem aqueles demônios que caem dentro da igreja, eu sou o cão, aquilo ali é fichinha perante as maldições. Eles, os demônios, já se aproveitam das maldições para se legalizar na vida das pessoas. Então o elo entre as pessoas e os anjos caídos, ou seja, os demônios, o elo de ligação são as maldições. Mesma coisa é os anjos de Deus. O elo de ligação entre os anjos de Deus e você são as bênçãos. Quanto mais bênção, mais o anjo vai te ajudar. Se um demônio pode prejudicar, um anjo também pode ajudar. Porque tem gente que prega que o demônio pode tudo e que o anjo não pode nada. O anjo, para ajudar alguém, tem que correr lá em cima, vai lá perto do trono de Deus. Deus, com licença, tem um cara lá embaixo e tal, eu posso ajudar ele. Aí Deus pode, ele desce correndo e tal, e ajuda o cara. Não. Já os demônios não, vivem perturbando, vivem atacando. Se os demônios vivem perturbando e vivem atacando, os anjos de Deus, que são anjos, podem ajudar. Eles têm autonomia, eles gostam, eles têm raiva, eles acompanham a pessoa. Existe até a teologia do anjo pessoal. Eu acredito nisso aí. Todos têm um anjo pessoal, inclusive nações como Israel, que a Bíblia diz que tem um anjo acompanhando Israel. E se todas as pessoas que quiserem fazer mal a Israel, vai ter que se ver com esse cara, com esse anjo. Então, Balaão, quando foi matar, profetizar, amaldiçoar Israel, esse anjo disse, não, peraí, esse anjo não correu lá em cima, ei Deus, com licença Deus, peraí, tem um cara lá embaixo, não, ele é autônomo, ele viu que aquele cara ia amaldiçoar Israel, e que Israel iria ter atraso. Então ele disse, eu vou matá-lo, porque eu tenho essa autoridade. Se um demônio pode matar, um anjo de Deus também pode. É lei. Então as maldições proferidas, elas podem ser proferidas pela própria pessoa. Ou seja, a própria pessoa começa a se auto-amaldiçoar, invocar coisas sobre elas. E isso você tem que se acordar para esta realidade. Maldições invocadas. As proferidas, como eu falei, aquelas que você não está repreendendo, aquelas que as pessoas né, proferem. E você tem que ter uma arma. Se alguém vier com palavras assim, você não aceite. Não tenha medo de perder a amizadezinha, não. Porque perder a amizade do maldizente, às vezes até um lucro muito grande. Tem também as herdadas, que são as maldições herdadas. Como o homem pode herdar o bem, o homem também pode herdar o mal. Então, as pessoas que têm esse problema, eles têm que atacar a questão hereditária. Aquelas maldições herdadas, elas devem ser analisadas, identificadas. Porque vamos dizer, na família, a família toda é separada, tem alguma coisa, é alguma maldição hereditária. Aí você vai dizer, em nome de Jesus, se o seu tio, tataravô, bisavô, foi separado, você não vai ser. Você vai contradizer. Agora, se você aceitar, é um passo. Mas como é que essa maldição se torna hereditária? Se torna hereditária assim, ó. A maldição, ela foi invocada, ela é fruto de um pacto, alguma coisa. Então ela segue aquela família. E junto com ela vai um bocado de demôniozinho. Tudo seguindo. E nisso aí, aquelas pessoas, a família, vão sendo escolhidas. E eles vão seguindo algumas ramificações dessa família. Vamos dizer, o cara fez um pacto com um demônio e tal. E esse pacto chama a maldição. E essa maldição começa a seguir esta família. E essa família, ela começa a ter problemas. Alguns vão para a lama. Porque a maldição provoca isso. E o demônio precisa daquele sentimento. Precisa daquela situação. Para que ela cresça, se estabeleça, permaneça.
Mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e não há maldição que não seja quebrada. Você tem que contradizer, você não tem que ser igual ao seu pai e à sua mãe. Você não tem que ser igual à sua tia, bisavó, tataravó. Você tem que ser igual o que a Bíblia diz que você tem que ser. Você não pode, ou seja, aceitar algum tipo de doença ou de acontecimentos na sua vida. Você deve lutar e contradizer a situação. Amém? São maldições hereditárias. Vêm de pai e de mãe. Herdadas. Você, para isso, para identificar essas maldições, você tem que analisar a vida do seu pai e da sua mãe. E analisando a vida do seu pai e da sua mãe, você vai encontrar buracos e brechas. E olhando para a sua vida ou para a vida de alguém, você, da sua família, vai encontrar o mesmo buraco, a mesma brecha. E nisso aí você vai identificar, tal. Para vencer demônios hereditários, para vencer maldições hereditárias, tem que ter votos e compromissos. Temos aí o voto da aliança bendita. Eu vou colocar um link onde você vai ver esse vídeo. Foi um voto que nós desenvolvemos há muitos anos e já libertou muita gente. São votos secretos, por isso também eu não coloco os testemunhos. Mas o voto quebra a força da maldição e quebra a força dos demônios hereditários. Esse voto é em 3 áreas. A área do corpo, da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito. E na área do corpo se faz uma festa para os anjos. Na área da alma se faz uma penitência, ou seja, você tira um dia para fazer o que você sabe fazer ou a se dedicar a alguém ou a algo de graça sem esperar nada. E o outro é um compromisso espiritual com os sacerdotes e a obra de Deus. É uma oferta anual. Então, esse é um voto só em 3 áreas, corpo, alma e espírito. Se você tem problema hereditário, maldições hereditárias e demônios, né? Porque se tem maldição hereditária, tem demônio hereditário. Então você vai clicar nesse link que eu vou colocar agora. E lá vai abrir um vídeo chamado Aliança Bendita, Joilson de Assis. E lá eu explico direitinho por que e como foi feito esse voto. E eu posso dizer para você com toda certeza, esse espírito que persegue vai ser quebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui, continuando, né? As maldições punitivas. São aquelas maldições que a pessoa erra e recebe como resultado desse erro a maldição. Como no caso de Adão. Foi uma maldição punitiva. Ele fez algo que não era para fazer, então gerou-se uma lei, um espírito, uma maldição, que seguiu ele e toda a geração. Por que a morte é a principal e a maior de todas as maldições? Porque ela tem tudo isso aqui. Ela é hereditária, ela é punitiva, ela é invocada, ela é herdada. Ou seja, a morte reúne todas as características de todas as maldições nela mesma. Ela é hereditária, porque veio de Adão e Eva. Ela é punitiva, porque Adão pecou, né? Ela é herdada, porque nós herdamos, né? Então, ela tem todas as características das maldições. Agora, existem maldições só punitivas, só herdadas, só proferidas, né? As maldições hereditárias e as maldições comportamentais. As maldições comportamentais são muito terríveis. São muito horríveis. Porque a pessoa age conforme ela quer e não percebe que ela auto se destrói. Ou seja, alguém diz, tu vai se separar, fulano, desgraça, tu não vai ser feliz no amor não. Aquilo se torna como se fosse uma hipnose. E a própria mulher que recebeu essa maldição começa a alfinetar o seu marido, começa a empurrar o seu marido dela, manda ela embora, briga com ele, não dorme com ele, faz de tudo. Aí quando o cara diz, sabe uma coisa, fica na tua aí que eu vou embora. Quando a pessoa vai embora, depois de um mês, 2 meses, ela vai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Vem cá, fulano, cara, vou nada, vem, vou nada. E aí ela não percebeu que ela foi vítima de uma maldição comportamental.
que está dentro dela de uma forma instintiva, leva ela de uma forma hipnótica a fazer aquilo ali, né? Então, vamos dizer, o cara tem um carro e anda doido com esse carro, bêbado. Aí a mãe fica dizendo: você vai morrer, desgraça. Então a carne dele recebe essa maldição e automaticamente leva ele para a morte. Enquanto o outro faz a mesma coisa e nunca morre, mas aquele que foi amaldiçoado vai puxar, de repente ele vai cair e vai morrer. Então essas maldições, elas têm que ter rituais para ser quebradas. Existe a forma ritualista. A Bíblia é ritualista. A morte de Cristo foi ritualista. Então existe uma forma, uma maneira de você se estabelecer. Pastor, eu vou para a igreja, eu olho 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso todo dia, tal. Mas não é o suficiente para você quebrar uma lei que foi invocada sobre você. É importante que você ore, é importante que você busque, e essas orações, essa busca vão afastar de você o mal, mas não vão neutralizar. A melhor forma que eu conheço de neutralizar maldições, seja ela qual for, é pactos e votos, né? Ela neutraliza, ela tira a força dela ou acaba com ela. Se ela for fraca, acaba. Se ela for forte, arranca os dentes dela, ela fica sem poder, sem força. Ela está por ali, mas ela não consegue mais estabelecer a sua vocação, o que ela nasceu para fazer. Então está aí a resposta, né, sobre os tipos de maldições existentes. A comportamental. Sim, faltou aqui as maldições influenciadas. Que maldição seria essa, pastor? Seria justamente isso. Se você tem uma pessoa que é maldito, ou seja, que foi amaldiçoado, e você anda com essa pessoa, você está sendo influenciado pela maldição dele. Vamos dizer, uma mulher que anda com uma pessoa que não, vamos dizer, alguém foi amaldiçoado para não arrumar marido, homem. E essa mulher começa a virar uma moça velha. E se você é uma mocinha nova e começa a andar com ela, essa maldição dela, o campo magnético vai começar a seguir você também. E vai acabar as duas moça velha. Já vi, N casos assim, até dentro de igreja. Missionárias, irmãs, que foram amaldiçoadas mesmo por mãe e por pai, e acham que é Deus que está punindo elas, e acham que é Deus que está provando a fé delas, e vivem na sua solidão. Aí vai uma irmãzinha nova convertida, e elas falam bem, conversam bem, e essa irmãzinha nova convertida se encosta perto dela, nem ela arruma, nem a outra arruma, nenhuma das duas arruma. Nenhuma das duas arruma. Então, se você está andando com uma pessoa que tem uma maldição de morte, saia dela. Porque quando a morte vier, se você tiver perto, leva os dois. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Eu vou lhe explicar outro caso que eu acompanhei. O cara tem uma maldição de morte. Na família dele, todo mundo morreu de tiro, de bala. Eles também pendiam para o lado errado, né? Mas nem todo mundo que pende para o lado errado morre de bala. E da mesma forma, né? Na chacina. Então, a pessoa, amigo desses caras, devia perceber que eles tinham uma maldição e não andar com eles. Mas aí, o cara inventa de lavar a moto na frente de casa, o cara que tem problema com maldição, e o amigo vai ficar conversando com ele. Ah, rapaz, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí a política tá, e a vida tá, rapaz, lavando a moto. De repente chega o Boitatá, né, que é o apelido aqui no Nordeste. Chega o Tungão, o demônio, em forma de pessoas. Aí chegou, olhou, executou o cara, e o amigo estava perto, matou o amigo também, foi embora. Foi embora. Então a maldição que estava na vida dele pegou o amigo. Eu quero que você me entenda isso. Se você tem uma pessoa que tem um comércio muito bom, que é uma pessoa que constrói as coisas, se você é amigo dessa pessoa, você pode pegar a unção dele, as bênçãos dele. Mas se você está perto de uma pessoa que tem esses problemas, o perigo é você pegar também. Porque existe um campo, existe um envolvimento energético. Até para a gente ser amigo hoje, a gente tem que ter cuidado de quem ser. Porque se você for amigo de um derrotado,
você pode ser derrotado também. Eu não estou falando na amizade de você ir lá e ajudar o cara, não. Eu estou falando na amizade de você comungar com ele. O cara é um abestalhado, cheio de maldição nas costas. E você vai andar com esse cara, você vai pegar. Aliás, poderá pegar. Ou qualquer um que andar. Então fica claro bem essas maldições influenciativas. A mulher tem uma menina tem uma maldição de ser quenga, ser prostituta. Bem, não estou desmerecendo ninguém, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. E a menina dorme com o bairro todo e a metade do outro bairro, né? Aí a menininha bestalhada vai andar com ela vai, o campo energético das maldições dela vai puxar ela para o lado e para a profissão e para a vida dessa outra. Você me entendeu? Então tenha cuidado com quem você andar. E até ajudar, porque às vezes a gente ajuda uma pessoa errada e se torna comparsa. A gente tem que ajudar em Cristo, não ajudar como amiguinho. Vou contar outro exemplo aqui na Bahia. O cara matou um cara, né? O cara acostumado a matar gente, matou o cara, foi para o juiz e foi absorvido do crime que fez. Pegou o carro com seus amigos e veio cantando dentro do carro e gravando no celular. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, cantando e filmando. Lari, lari, lá, 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 ouça bestalhada, ó, matei, não tá nem aí. O carro com um amigo, com um parente e tal. Quando chegou no meio da BR, outro carro encostou, fechou. Para, quando eles pararam, todo mundo vai morrer. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Tinha alguém que estava torcendo para ele ser absorvido e ir para casa. E quando eles foram, esse carro foi atrás, eles não perceberam, e eles lá dentro, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E aí o Boitungão, né, que é o Boitatá, o Beuzebu estava atrás. Vai chegar a tua hora. Até que todo mundo foi metralhado, quem era culpado e quem não era. As maldições influenciativas, elas existem na amizade, no namoro. Se você vai namorar uma pessoa que tem um campo de maldições grande, você tem que, ou uma das duas, ou você enfrenta as maldições e destrói em nome do Senhor Jesus, ou você pode ser atacado também, né? Então cabe a nós ter cuidado com quem nós nos relacionamos, porque tem até alguns dinheiro que você recebe mesmo, tem problema de energia nesse dinheiro, aí você lava o dinheiro e ora o Pai Nosso e tira essa energia. Mas se não fizer isso, pode influenciar, como as moedas de Judas lascaram os judeus. As moedas de Judas voltaram para os judeus e eles caíram na besteira de pegar, que eles não era nem para ter tocado nessas moedas. E eles sabiam disso, eles ficaram com medo. Mas depois disseram, não, pega essas moedas aí e compra o campo. Eles compraram o campo e se tornou um cemitério para eles mesmos e os filhos deles se enterrarem. Que coisa, né? Então, para você ficar por dentro, vou repetir sobre os tipos de maldições. Vamos lá. As maldições invocadas, as herdadas, as proferidas, as influenciativas e as maldições punitivas. Tá lembrado, né? Aquelas que as pessoas fazem são punidas. As proferidas, né, que as pessoas proferem, e as maldições hereditárias, que são aquelas que vêm de pai e de mãe, mas você tem que vencê-la em nome de Jesus, porque se você não vencer, passa para os seus filhos. Jesus te dá vitória sobre todas as maldições. Eu quero abençoar a tua vida. Eu te abençoo. Eu abençoo todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e que elas vão vencer. O sangue de Jesus tem poder, vai dar forças e sabedoria para elas. E se elas tiverem esse problema, vai cair por terra. Se não tiver, elas vão ajudar outras pessoas a se livrar desses males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. E paz e luz seja sobre você. Muita paz e muita luz sobre o teu caminho. Eu te abençoo. Amém? Em nome de Jesus eu te abençoo.
com toda a força do nosso coração. Muita paz e muita luz no teu caminho. Paz e luz. Eu desejo de coração, eu vou insistir e vou te abençoar. Vou insistir nesse vídeo, eu vou abençoar você com a bênção da paz e a bênção da luz. Diga amém. Diga amém com muita fé. Amém. Tchau. Paz e luz para você. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz e luz.